Olá, meus irmãos, mais uma vez aqui na presença de Deus e na presença dos irmãos. Estamos vivendo um período muito importante em que vai mudar a postura e a sequência daqui para frente, como será, e está nas Escrituras. Vamos orar ao Senhor primeiro para pedir a Ele a bênção pela palavra. Pai amado, nossos corações abertos, ansiosos em ouvir. Certamente não queremos ouvir falar de Ti, mas nós queremos ouvir Tu falar pelo Teu Santo Espírito, segundo as necessidades de cada um de nós. Nós Te pedimos, fala conforme as nossas necessidades. Nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Conforme a lição passada, mencionei aqui capítulo 12 de Êxodo, a respeito do grande dia que foi o marco de 2 períodos. 3 gerações que Deus havia mencionado para Abraão, vários anos depois, cumpriu com Moisés, quando a data se cumpriu. 3 gerações, final de 3, começo da 4ª geração. Então foi o marco de grande acontecimento. Uma coisa nunca acontecido antes e nem depois. Mas o importante é que nós estamos vivendo agora um período na semelhança do que aconteceu com Moisés naquela época, a saída de Israel da escravidão. Já mencionei aqui, não sendo repetitivo, é só para os irmãos lembrarem que, segundo a revelação que Deus deu a Abraão, que ainda não tinha nem herdeiro na sua iniciação, no chamamento de Deus, Deus fala sobre a multidão que seria como a estrela do céu e a areia da terra, a descendência de Abraão. E ele mencionou, então, que há 3 fases: fase bezerro, fase cabrito e fase ovelha. Agora, sem entrar em detalhes, só para vocês entenderem, na saída Deus mandou que o sangue do cordeiro fosse espargido sobre a porta de cada lado, cada lar. Não era para fazer uma reunião todos juntos no mesmo lugar, mas isoladamente, secretamente, misteriosa e silenciosamente, após lançar sangue do cordeiro na porta, cada família deveria ficar silenciosamente por 2 dias dentro do seu lar, porque iria passar o anjo da morte e todo primogênito de toda a nação de Faraó seria morto e ferido com a morte, morreria. Então, nenhum dos filhos de Israel, descendente de Abraão, filhos da promessa, seria atingido. Aqui nós tiramos algumas lições, porque neste momento existem pessoas que são tão fanáticas. O fanatismo não é de Deus. O fanatismo é querer ser, é como alguém, Satanás, é tentador. Ele explora exatamente esse lado fanático do homem, não é? Na primeira tentação de Jesus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que os teus anjos darão ordem a teu respeito. Jesus diz, aparta de mim, Satanás. Também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Nos dias de hoje eu estou vendo que as pessoas devem ir na igreja, fazer culto, e o governante, já todo o ministério no geral, da justiça, tudo mais,
prefeitos, todos unanimemente, a medicina recomenda que cada família fique isolado no seu lar. Mas alguns crentes querem ser, dizem que é fé, que deve ir na igreja e tudo mais, que não vai atingir tudo mais, etc. Está querendo ser melhor do que Deus, porque o Senhor Deus mandou ficar secretamente. Ora, Deus não tinha poder de mandar o poder do anjo da morte, ferir com a morte todos os primogênitos, porque não foi ferido outras pessoas, nem o pai, nem o da esposa, nem o filho mais novo, mas só os primogênitos. Não poderia ter também separado, estando no meio do povo do Egito, os filhos de Abraão? Deus poderia, como ele fez, separando o primogênito, que seria ferido com a morte, e morreram. Inclusive o primogênito do rei Faraó, que sensibilizou ele. Viu que Moisés era homem de Deus. Ele já sabia que Moisés era o homem de Deus, por causa dos milagres ocorrido antes, que todo mundo sabe, é uma passagem mais conhecida da Bíblia. Entretanto, desta vez seria diferente, porque desta vez seria um ato profético que está representando uma figura profética futura, o sangue do Cordeiro. Não está falando de uma pessoa, está falando de um fato que uma pessoa viria causar um impacto e que mudaria o conceito da vida. O rumo do povo de Deus, que até então, sendo filho da promessa de Abraão, ficaram 3 gerações presos sobre o poder de Faraó, que na Bíblia, no livro dos profetas, Faraó representa a figura alegórica de Satanás. Então Israel, sendo povo de Deus, teria que ser, por um tempo, por um período, escravo de Satanás. Deus, então, livraria o seu povo, os filhos da promessa de Deus, que sairia da primeira fase, bezerro, e seguiria a segunda fase, que era cabrito. Cabrito nós sabemos, como o Senhor Jesus diz na parábola, que separaria as ovelhas e dos bodes. O bode é macho, né, da cabra, a cabra é fêmea. E dirá aos cabritos: apartai-vos de mim, aos pastores. Não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. E citando, então, os fatores. Por quê? Porque não é ovelha. Ovelha depende absolutamente do pastor. E ovelha conhece o seu pastor. O pastor de uma ovelha, né? A ovelha que pertence a um determinado pastor, ele não segue outro pastor. O pastor pode ser uma pessoa má, mas sendo o pastor daquela ovelha, ovelha obedece ao pastor. Agora o cabrito não. O cabrito vive à solta. E se alguém vizinho começar a dar comida para ele, ele deixa o seu dono anterior e se perde. Isto tudo é Deus usando como um elemento alegórico para deixar registrado na Bíblia para a nossa compreensão futura, para sabermos diferenciar o crente ainda na primeira fase. Como eu já aqui mencionei, eu já fui evangelista. Evangelista é aquele que prega a libertação na primeira instância, ganhando alma com cura divina, libertando o homem de todas as enfermidades e possessão de Satanás, expulsando o demônio. Eu já fiz essa fase, eu já fui famoso, hoje estou com 80 anos. Então eu já estou numa fase. A igreja Nepo
Eu não convido ninguém. O Senhor Jesus falou comigo. Eu vi o mesmo clarão que Paulo viu, e ele me visitou com um clarão inexplicável. Durante 7 dias, uma semana, fiquei dentro de mim, entrou um gozo, uma alegria, que eu andava na rua, as pessoas olhavam para mim, porque eu parecia uma pessoa boba, porque eu vi o meu sorriso, por mais que eu quisesse e pensasse numa coisa ruim, para poder mudar a minha fisionomia, porque eu sabia que as pessoas ficavam olhando para mim, porque eu andava sorrindo. Era uma coisa interior, uma coisa inexplicável. Aquele clarão que me deu a entender que desde a Penha até Praça da Sé e a Moca e toda aquela região, estava vendo aquele clarão de tão esplendorosa que era. Depois que eu levantei e tudo mais, que saí correndo, perguntando para onde foi o Senhor Jesus, porque eu não conseguia vê-lo, eu só sentia o calor da sua presença. Eu fazia até, olhando pelo lado do olho, tentando ver o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus disse uma palavra: eis que eu enviarei muitos, a ninguém recuse, sou eu que estou enviando. Mas ele disse antes, a ninguém convide, a ninguém recuse, porque sou eu que estou enviando. Só depois de vários anos, que eu nem me lembro, quase 20 anos por aí, é que cumpriu essa promessa. Eu tinha até esquecido e convidei vários amigos, e todos aqueles que eu convidei me deram trabalho, me deram prejuízo. O dano foi muito grande, pessoas que eu convidei. Aí eu lembrei do erro que cometi, porque quando nós abrimos um salão que Deus mostrou, dizendo, aqui é a minha igreja, ninguém conseguia alugar aquele lugar na Rua Condessa de São Joaquim, colocamos a placa, não era nem inauguração no 15 de novembro, era um primeiro culto que nós faríamos só com aquelas pessoas que eu convidei. Mas veio gente de tudo quanto é lado, lotou aquilo lá. Então, dali a igreja Nipo nunca parou de crescer. Nós nem sabíamos que nome daria, inventei a palavra Nipo, Adenipo, esse AD, para subentender que nós éramos da Assembleia de Deus, mas a Assembleia de Deus havia promovido tanto escândalo, havia muitas brigas entre crentes da Assembleia. Quem é do meu tempo sabe disto, não é? Uma igreja, a Assembleia de Deus, naquela mesma rua, era do Ministério Madureira. Do outro lado da rua, quase, não é? De pequena distância, quase na frente da outra, a placa era do Belém. E havia outras igrejas, tudo ali perto, e um não cumprimentava o outro. E os pastores de Madureira e os pastores do Belém, era coisa até vergonhosa, quando fazia reuniões ministeriais na convenção. É coisa que eu, como pastor, não deveria falar isto. É por isto que eu coloquei Nipo, para diferenciar ADNIPO, para saber só, tá, que AD significa Assembleia de Deus. Agora, passados anos, tá, desde 2007, 2008, há pouco tempo para cá, todas as igrejas começaram a colocar AD isto, AD aquilo, sem falar mal da igreja. Eu não estou falando algumas coisas que eu não costumo falar. Porque Jesus mesmo ensina nunca falar mal das pessoas, perdoar quem fez o mal, tudo mais. Só que também, se eu não avisar, porque está na Bíblia, que se eu ouvir uma coisa errada, eu não avisar, serei cobrado, porque esta é a minha missão. Então o que é que eu faço? Falo ou não falo? Se eu não falo, peco.
se eu falo, peco também. Aí então existe uma terceira alternativa. Não mencionar nome. Só estou citando as coisas que estão acontecendo, não é? E algumas coisas é necessário mencionar o nome da pessoa, porque nós estamos vivendo isto, eu sei quem é, né? Eu vi o livro ontem de uma pessoa mencionando a respeito do anticristo que viria, está esperando o anticristo. O anticristo já veio, meu querido irmão. Não é? A data da vinda dele está tudo dentro, tal como ele disse. O anticristo é o maior pregador de Jesus. Só que o Jesus dele não é o Cristo, que é tão necessário que se saiba a respeito deste homem, que ele formou uma religião de milhares. Só que o fato dele ter formado essa religião, né, de milhares de seguidores, é entre ele e essa população enganada. Mas o pior, que esse homem era tão milionária, é uma pessoa que tem rede de jogo espalhado pelo mundo, em hotéis 5 estrelas, que eu hospedei num desses hotéis, no outro país. E lá descobri que o verdadeiro dono é ele. Agora, não estou falando mal, é um pobre coitado. Ele foi até generoso com esse dinheiro vindo do jogo e de outra forma de vida, de comportamento antibíblico. Não é? Ele usava o dinheiro para ajudar os pastores. E se você entrar na internet, quase todos os pastores das margens, é só entrar na internet, está lá. E o pior, a Bíblia diz que a mentira é do diabo. E sai ali, ele falando na televisão, no vídeo. Eu, pessoalmente, não conheço o reverendo tal. E logo aparece ele celebrando o culto, né? E promovendo e abençoando o casamento em massa. Casamento que a noiva casa com um rapaz que nunca viu. Os dois nunca se conheceram. Porque o costume oriental, o Japão é assim. Meu pai era obrigado a casar com o que o meu avô mandou. Meu pai amava uma namorada que viajou desde o Japão até o Brasil. Viajaram no mesmo navio. Era o amor de meu pai. Só que meu avô mandou meu pai casar. Até pouco tempo atrás, a Segunda Guerra Mundial, que o Japão fez parte, a perda da guerra, que o Japão foi a única guerra que o Japão perdeu. O Japão venceu a Rússia, venceu a China, venceu a Coreia, venceu quase todos os países nas guerras que eles haviam enfrentado antes. Mas agora, na Segunda Guerra Mundial, junto com a Alemanha e a Itália, o Japão perdeu a guerra. Mas alguém um dia me questionou, porque eu era evangélico, e que os evangélicos eram o país que derrotou o Japão. Aí eu disse para ele, como um japonês, ele me honrou, eu disse, o Japão mudou muito, e mudou para melhor, porque até então a disciplina, o ser humano não era livre. Uma criança nascida daquele casal, né, tinha que obedecer o pai. Não podia casar. Nós temos casa aqui no Brasil, que até hoje os coreanos seguem esse princípio. Eu vi no jornal de um jovem que tinha que deixar o nome dos pais, da família, né, porque ele casou-se com uma pessoa que não era coreana. Essa moça só podia casar, esse rapaz só podia casar com uma moça coreana. Então ele foi deserdado, e eu vi no jornal. Agora, esse princípio
permanece ainda até hoje. Só que o Japão, quando perdeu a guerra, ficou americanizada. Eu mesmo, os parentes meus, amigos que visitaram o Japão, voltaram decepcionados, porque eles deixaram o Japão com a índole nipônica. Mas quando volta de lá, eles viram que o Japão não era o mesmo país. Aquele sistema, os conselhos que os pais... E eu tive esse conselho, eu sou Nisei, eu sou da primeira geração, estou com 80 anos. Então eu fiz parte da primeira, e eu era muito unido, nós, da primeira geração, porque no começo, no Brasil, éramos muito discriminados por sermos japoneses e por termos pertencido na Segunda Guerra Mundial, e o Brasil foi. Mas tivemos muitos amigos de italianos e alemães que se uniram muito com a gente. E muitos negros, por isso que o japonês se dá muito com negros. Porque os negros que foram também discriminados neste país, naquela época da Segunda Guerra Mundial, era também discriminado. Então, tornaram-se soldados do exército brasileiro, mas sempre sabendo, até ainda está vivo, ou está quase morrendo agora, né? O grande lutador de boxe maior do mundo, que é o orgulho da etnia, né, africana, porque ele fez questão de entrar até numa religião, a família dele era tudo cristão, evangélico até, mas ele fez questão de virar muçulmano pela revolta, pela discriminação sofrida. Ele não quis nem servir o exército dos Estados Unidos, porque dizia ele, vocês só falaram mal de mim, eu nunca fui aceito aqui neste país como americano, agora querem que eu lute em defesa do país. E foi até preso por isto. Eu até sou admirador, porque esse homem teve caráter, honrou o seu próprio, a sua própria origem. Pois, queridos irmãos, isso faz parte da história. Agora, eu também tenho, não é, a minha origem histórica. Só que o Brasil nos recebeu muito bem. Nós nos adaptamos perfeitamente. Existe ainda pessoas que têm certo preconceito com o japonês. Nós estamos vendo isto, né? Agora, é problema dele. A gente não procura não misturar as coisas. Falar mal de toda a raça ou japonesa, etnia japonesa, porque não gostou de uma jornalista de descendência japonesa, ela é brasileira. Então são essas coisas que a pessoa muito mal informada, precipitada, fala coisa. O filho dele acabou falando algumas besteiras que deixou em maus lençóis lá com a China, que é o maior parceiro econômico. E agora, justamente no que está acontecendo neste momento, o Brasil vai precisar muito dos seus parceiros. E justamente agora estamos, né, até numa situação que determinada coisa não se corrige. Uma palavra dita, preguei sobre isso na semana passada, quando nós dissermos alguma coisa que fere a dignidade, ou a origem étnica de uma pessoa, isso fica marcado. E não adianta querer colocar sombra em cima daquilo que aconteceu, porque a palavra ofensiva contra a China vai permanecer. Felizmente, o nosso presidente do Congresso, do Senado, ele disse uma palavra como uma pessoa da alta nobreza, da alta cúpula do governo, procurou até amenizar a situação. Eu estou falando isto
É uma coisa que não compete a mim, como pastor da igreja, falar de assuntos políticos. Nós estamos vivendo exatamente a semelhança do que aconteceu na libertação de Israel, do dia da Páscoa. A partir daquela data, né, há quase 4.000 anos atrás, há 3.600 anos, por aí, os judeus, e nós somos a sequência, na comemoração que Jesus passou a cerimônia, esse ritual memorial da Páscoa para os seus discípulos. E a igreja leva o ato simbólico. Então quer dizer que aquele fato da saída de Israel do Egito, ela é uma mensagem profética para os nossos tempos. Não está falando 100% para os judeus. Por quê? Porque aquela ovelha cujo sangue era aspergido nas portas dos lares, né, era sangue de Jesus. Aquilo que aconteceu lá é um fato memorial profético para o futuro. E por isso que eu estou falando hoje uma pregação diferenciada. Estou mencionando um fato que hoje estamos vivendo, que esse fato é muito semelhante. Porque era um fenômeno que viria invisível, passando por cima de todo o Egito, e todos os primogênitos dos lares, o que fosse primogênito, morreria, mas nenhum primogênito dos filhos de Israel, né, foi atingido por esse fenômeno. Então Deus havia avisado, ficar calado, quieto e reservado. Por isso que a Santa Ceia, que é uma repetição introduzida por Senhor Jesus, porque desde o tempo em que Israel saiu do Egito, está se mencionando a respeito da vinda do Senhor Jesus. Israel era a nação, né, que representaria o povo resgatado pelo sacrifício do Cordeiro. Então aquele ato que os judeus comemoram até hoje, não é? E que os cristãos também, não é, comemoram, ele é muito mais para nós, os crentes de hoje, do que para aqueles que viveram na época de Moisés. Porque agora é que vai cumprir o estabelecimento do 7º dia milenial. Estamos entrando agora, já estamos no 7º milênio depois de Adão. Então, o reino de Cristo está à véspera. Então, esse fator, esse ocorrido, que foi simbólico, nós estamos comemorando agora. Eu havia anunciado na nossa igreja que essa Páscoa de Abreu era a Páscoa mais importante. Mas também falei isso no 2019, porque 2019, por coincidência, né, uma raridade, dia 21 de abril, foi exatamente o dia da inauguração da igreja, coincidentemente foi a data da Páscoa do ano passado. É a data mais importante. Isso está dentro nós estamos no período, o período que eu poderia, com mais calmo no quadro negro, colocar as coincidências de número. Tudo obedece o número. Agora veja que palavra interessante. A Páscoa é comemorada à meia-noite. É a data em que muda de um período para outro. Existem muitas reflexões em cima da data para vocês entenderem que essa data é profética para aquilo que nós entendemos ter acontecido numa data de dia, aquele dia representado em milênio. Um dia tem 24 horas, mas 24 horas também é um dia
Por isso que Jesus ficou 2 dias no ventre da terra. A igreja ficaria 2 dias anual, 24 anos. 12 anos é o período do dia. 12 anos seguinte seria 12 horas da noite. Então a vinda do Senhor Jesus seria à meia-noite. Eu não quero adiantar isso, tem muitas coisas na Bíblia que Deus dá a dica, mas eu já dei aos meus irmãos da nossa igreja que 2024 é meia-noite. Isto pode ser uma data, mas Jesus disse, naquele dia, a hora da vida do Filho do Homem, ninguém sabe, nem o Filho do Homem, mas unicamente o Pai que está no céu. Contudo, eu tenho algumas dicas deixadas pelos profetas que dá a entender, por coincidência, no Daniel. Eu poderia, assim, num dia mais descontraído, colocar, né, citar o versículo, por que está escrito aquilo e mencionado aquilo, com aquele número, né, que não tenha nada a ver com o que estava acontecendo em torno de Daniel, mencionando o rio, o rio Tigre, que fica paralela do Eufrates, porque o Eufrates está no Apocalipse. É uma mensagem alertativa para o futuro. Isso está no Apocalipse. E eu sei o que vai acontecer. Está dentro de uma progressão de 7 taças, como também, repetido nas 7 taças, como também nas 7 trombetas. Na 6ª trombeta haverá esse fenômeno de 200 milhões de soldados para o dia e a hora, e mencionado nas 7 taças. Tudo isto vai acontecer nesse período que estamos vivendo agora. Por isso que eu estou pregando de uma forma diferente hoje. Então você leia em Êxodo, capítulo 12, a respeito dessa data, que todos devem ficar dentro de casa com sangue aspergido na porta, né? E que seria a Páscoa. Só que essa Páscoa Jesus transformou, né, no pão representando o corpo de Cristo, né, que é a repetição da Santa Ceia. Agora que eu quero recomendar aos irmãos que aquilo que aconteceu, aquele fenômeno natural da morte dos primogênitos, está morrendo algumas pessoas, mas não está morrendo todo mundo. Então haverá dentro do lar, morre outro, outros não. Não é? E é o que está acontecendo agora. Agora, a igreja está acontecendo, por exemplo, alguns pastores estão dizendo, não, Deus não vai deixar ninguém morrer, que devemos fazer culto, né? E não temos que obedecer o governante, o presidente, os médicos, tudo mais. Está errado. Por quê? A Bíblia diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Porque Satanás falou isso para Jesus, lança-te daqui abaixo, né? Tu és filho de Deus. Então, né, não usar esse lado, tirar uma reflexão. Se Deus diz que é para ficar, né, Deus poderia ter mandado o anjo da morte matar todos os primogênitos de Faraó e não matar os primogênitos de Israel sem esse ato, né, simbólico da Páscoa, que é a Santa Ceia. Então, a Santa Ceia que nós celebramos, ela é memorial, em memória de fato acontecido, né, e em memória de um fato que há de acontecer. A data em que o Senhor Jesus disse, nós estamos tomando Santa Ceia agora, né, até que na próxima vez que nós estivermos juntos. Então Jesus está falando desse ato ser repetido. Agora, quando é que esse ato vai ser repetido? Estamos vivendo exatamente neste período. Não é? A data, não é,
Veja só, 2006, da data que eu já dei, eu não quero ser repetitivo, fim do último, começo do último 24 anos, que é um dia e uma noite. 2006 até 2018 foi de dia. E neste período que a nossa igreja foi destruída, foi neste período que o anticristo declarou que ele foi constituído pelo Senhor Jesus para ele ser e assumir uma posição de que ele seria o pai da humanidade. E na religião que existe até hoje. Só que as pessoas estão confusas, que a religião continua com os filhos dele, que ele morreu em 2012. Só que ele havia profetizado que em 2013, no dia 13, tudo em cima da data, a mesma data que eu menciono. Dia 13 de 2013 começa uma nova etapa, novo ano. Esse calendário que nós seguimos, ela é romana. Então, houve muitas mudanças, calendário gregoriano, outras coisas. Então, não é um calendário asiático, por exemplo, chineses, japoneses. O calendário deles é exatamente o calendário hebraico. Agora, como é que ele sabe desse calendário? Porque os judeus ficam muito mais próximos daquela região do Egito, de Egito para lá. Não é? O descendente do Jafé, então Sem, Cão e Jafé, porque todos, antes dele, descendentes de todos eles morreram. Não é? Então, até Noé era uma coisa, era uma civilização. O mar cobriu todo o planeta naquela época, né? Todos foram consumidos, então começam as três nacionalidades, três etnias, né? Que é Sem, Cão e Jafé. Então, Cã significa o Egito, por isso que existe um salmo que fala filho de Cã. Né? Tem pessoa que é tão burra, eu já vi pessoa, achar que está falando que os egípcios, né? O Egito é filho de cachorro, que Deus está xingando. Não, Senhor, aqui é o Cão, ali é maiúsculo. Está falando do filho de Noé, né? Os três filhos. Sem, semita, né? É raça branca. Toda a raça branca, alemães e russo, são descendentes de Sem. Né? E Jafé, né? Sem, Cã e Jafé. Jafé é japonês, chinês, raça amarela. Os indígenas da América são da raça, da etnia, né? Da raça amarela, de Sem, Jafé, perdão. Então, o mundo é dividido em três grupos raciais, não existe quarto. Todo derivado desses três elementos. Então, tem pessoa que lê a Bíblia, por isso que a letra mata. Porque você lê um versículo na Bíblia e você entende outra coisa, porque a palavra, ela é pobre. Né? Por isso eu vi um pregador, né? Dizendo que ele vai tomar providência contra o ímpio. Meu Deus, pela atitude dele, ele é o ímpio. Porque ele vai tomar uma atitude, que a atitude dele é impiedosa. Porque a palavra ímpio não significa pecador. Ele estava se referindo ao povo pecador. Pecador também não é quem peca. Pecador é quem vive no pecado, quem não deixa o pecado. Se você era pecador, foi batizado, você não é mais. Mas mesmo depois do batismo, se você cair em pecado, você se lava, você se purifica e você se santifica. Por isso a oração é palavra. A palavra do Senhor Jesus é a água que lava.
Então você tem que usar a palavra na oração, lava, purifica e santifica-me. Você tem que... A palavra proferida, ela é poderosa e produz o seu efeito. Então, Jesus é a palavra. A palavra se fez carne. E a palavra fecundou numa virgem. Então essa virgem, não é, que representa a Maria, não é? Agora, esse reverendo entra no histórico dele. O que ele diz, que Jesus visitou ele e pediu para ele formar uma nação, uma religião, e que ele fosse, né, constituído, que Jesus estava constituindo ele para ele ser pai da humanidade. Então ele acreditou. É um coitado, a gente tem que ter pena, né? Por quê? Porque ele acreditou que foi o Jesus. E foi Jesus. Só que não é o Jesus Cristo. Satanás é tão astuto, que engana a pessoa citando Jesus. O maior pregador do Evangelho hoje é Satanás. Já falei isso na pregação passada. A sua importância. Por quê? Porque está escrito na Bíblia. Eu vou citar aqui algumas anotações para você entender as 7 ações de Satanás. Primeiro, ele é tentador. É ele que faz você, casado, se apaixonar por uma prostituta, ou seja lá quem for. Agora, ele se vê no direito de tentar quando você disser alguma palavra. Eu conheço uma pessoa, né, uma moça que vivia falando mal das mulheres, das moças por aí, falando mal dos adúlteros, rapazes, etc. E, lamentavelmente, eu sei que ela é adúltera. Chifra o marido, eu até assustado que possa vir a acontecer. Por que ela virou uma mulher desta forma? Eu tinha um dos maiores amigos que eu tive. Era pastor de uma das maiores igrejas, Ministério do Belém. E ele, quando eu viajava para o Japão, ele visitava a minha igreja, ele me substituía. Eu tenho saudade dele, eu quero até ajudá-lo. Eu quis ajudá-lo, só que eu fiquei com vergonha de visitá-lo e ele se sentia envergonhado, porque naquilo que ele era o mais severo pregador a respeito, numa convenção de pastores, pelo seu conceito famoso que era, ele exigiu da mesa que o estatuto da convenção da Assembleia de Deus, né, dos pastores da convenção, tinha que ter uma lei. O pastor que pecasse em adultério nunca mais poderia ser pastor. Ele podia se arrepender depois de tanto tempo e ser membro da igreja, mas jamais poderia ser, pois alguns dias depois ele caiu na própria armadilha que ele fez. Agora, por que ele foi tão ousado? Porque ele era santo, porque era um homem puro. Agora, e por que Deus deixou ele cair? É aí que está a palavra tentador. Quando você abre a tua boca e fala mal de alguém, por isso que Jesus disse que nós nunca devemos falar mal. Você cai no mesmo mal que você falar. Por isso que eu tenho muito receio de pregar o que eu estou pregando agora. Só que nós estamos vivendo, eu não devo falar nome, mas todo mundo já sabe, esse homem morreu. Agora, ele morreu, é um coitado, porque ele creu, ele foi enganado. Então Satanás é enganador, então ele é tentador, ele faz a pessoa pecar e ele mesmo é o acusador. Agora, ele acusa a pessoa? Não. Ele acusa o cabeça,
o primogênito. O primogênito representa aquele que é superior aos demais. Então, o primogênito de Faraó representa o pastor presidente da denominação. Eu sou presidente da NEPO. De todos os demais pastores são subordinados a mim, porque é assim que funciona. Agora, o presidente da convenção, ele é primogênito de todos os pastores na sua gestão. A palavra dele é como presidente da República. O presidente da República é o primogênito dentro dos parâmetros bíblicos. Então, se ele declarar guerra contra outro país, né, o país vai ter que aceitar. O filho dele falou mal de uma pessoa da China, se fosse filho de um político qualquer, até de Lula, que já é outro que aprontou neste país, de uma outra forma, porém ele não teve esse mal. Então, né, são coisas que acontecem, as pessoas nem sabem. Se o pastor presidente aceitasse o dinheiro desse reverendo, teria que automaticamente aceitar Jesus dele. Só que o Jesus dele, ocultamente, não é o Cristo da cruz. Porque ele declara isto. Só que a declaração dele está no estatuto dele, está na doutrina dele, está no histórico dele. Você cai de costa quando você lê. Por isso que Jesus diz, ou a profecia sobre a nossa igreja no dia de hoje: o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Agora, conhecer o quê? Conhecer o princípio, como é que funciona. Ninguém conhece o pai senão o filho, e ninguém conhece o filho senão o pai, e aquele que o filho quiser revelar. Então só conhece Jesus pela revelação. Então o que aconteceu comigo? Eu também passei por mesma tentação. O dinheiro que eu recusei é que foi oferecido a esse que você entrar na televisão, é presidente de convenção. Ele então é o primogênito. Então se a primícia, né, que é a mesma coisa, falhar, toda a restante vai junto. Como Satanás era a primícia, ele era o anjo maior, é o primeiro, estrela da manhã. O pecado dele, a mentira dele, todos os que acreditaram na mentira dele somos nós. Eva é uma figura alegórica de toda uma origem, que são as mulheres. Se você nasceu mulher, é porque você foi anjo que pertencia ao Ministério da Música, cujo maestro era Lúcifer, brilhante, extraordinário, autor de vários instrumentos musicais. Então ele era autor de palavras que dignificavam e honravam, e aplausos ao Altíssimo, Deus no seu trono. Mas o aplauso também era destinado às palavras maravilhosas, né, dirigidas a Deus, no coral, grande coral, regente do coral. Né? Quando Jesus foi recebido no céu, capítulo 5 de Apocalipse, está escrito lá que um grande coral estava pronto para recebê-lo. Eu estava até vendo, pela minha imaginação, um coral que iria ser inaugurado com o novo regente. Estavam todos nervosos com a cerimônia, com o aparecimento do Senhor Jesus vitorioso. Então, o único, não foi Pedro, não. Não foi Tiago, não. Nem foi Moisés. Foi João, apóstolo João, o apóstolo do Evangelho de Jesus. Foi levado para reportar, escrever o Apocalipse. E ele assistiu à cerimônia
da volta de Cristo e o Deus Altíssimo, nosso Pai, porque graças ao Senhor Jesus, Ele adquiriu o direito de sermos. Não é imaginariamente, nós somos legítimos. Se você desviar e morrer, vai ser o Filho de Deus que foi condenado com o mundo. Mas você vai na qualidade de filho que foi levado também à condenação. Mas não vai voltar aquilo que você foi. Você, para ser filho, teria que ter sido, geralmente, a princípio, não é? Um servo. Depois de servo, primeiro tem que ser escravo. Então o novo convertido tem que ir numa missão evangélica de libertação. Então a igreja que prega a libertação é válida, mas não é para sempre. Essa igreja tem que passar para a fase nova, não pode ficar eternamente pregando libertação, libertação, libertação. Libertação é a primeira fase da escravidão. Satanás é que escraviza. Você é homossexual, você não é porque você quer, é porque alguém do teu passado, da tua família, alguém do teu passado cometeu, você tem que ser liberto. Agora, depois de liberto, você tem a segunda fase, que é servo, cabrito. Servo, pelo menos, ele tem recompensa, ele tem pagamento, mas não é herdeiro do reino do céu, de onde Jesus veio. Para entrar com Jesus, Jesus falou isto no Evangelho de João. Nós temos um evangelista na igreja, um japonês, gosto muito dele. Ele só prega o Evangelho de João. Eu pergunto, ele está errado? Não, senhor. Tudo que João pregou, Paulo também pregou. Então, João e Paulo são apóstolos do gentil. Agora, o João é também dos judeus, mas pregando aos judeus o mesmo evangelho de Paulo. É o evangelho pleno do Senhor Jesus. Por isso que João é uma pessoa... Isso é para quem entende a Bíblia. O Espírito só entende. Jesus diz, ninguém conhece. Só se o Espírito Santo ensinar. Quando eu vos enviar o Espírito Santo, então tem gente que fala a língua, mas não tem o Espírito Santo. Queridos irmãos, a pregação que eu estou fazendo hoje, ela é diferente, porque eu tenho obrigação de dizer para vocês, não é, o que está acontecendo agora. Esse fenômeno de pessoas que estão morrendo, um passando para o outro, é o mesmo que aconteceu lá no Egito. Então, se foi determinado que deve ficar cada um no seu lar e não se expor, não seja fanático dizendo, não, porque Deus não vai deixar, ele tem o poder para isto. Mas existe certa circunstância, se o Senhor falar na igreja, não o pastor que vai falar pelo movimento da sua fé, isso é tentar o Senhor. É como Jesus, Satanás é o tentador. Ele diz, lance-se daqui abaixo, Deus guardaria. E é verdade isto. Só que Jesus diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Então você também, nesse fato que está acontecendo agora, não vá à igreja. Tá? Você veja só, é uma data importante. Na outra semana é Santa Ceia. E o mais do que isto, é a Páscoa. Eu estou achando esse fato acontecendo exatamente nas vésperas da Páscoa. Eu estou achando que alguma coisa, o que aconteceu lá no Egito, vai agora acontecer, e a mudança de categoria. É quando de servo, escravidão, nós vamos passar para legitimação, né? Porque a Páscoa é uma comemoração de que nós não somos de Jesus, nós somos Jesus. Isto é meu corpo que é dado por vós. Então Jesus é o cabeça deste corpo. A igreja, irmão, não pode existir duas igrejas no mesmo lugar. Uma é verdadeira e a outra não é. Então, até aceita que num bairro X
tem duas igrejas do Senhor Jesus. Só que uma é filial de uma matriz de um lugar e a outra é filial de uma outra igreja, né, de uma outra matriz, mas as duas matrizes pertencem à mesma denominação. Então a igreja verdadeira, Satanás não rouba, irmão, o que é dele. Ele não atira em defunto. Se ele usou um pastor, enganou, é porque aquele pastor era de Deus. Por que ele enganou Judas? Porque Judas pertencia ao Senhor Jesus. E o Senhor Jesus diz, um de vós é o diabo. Ora, Jesus sabia que ele era o diabo. E por que ele nomeou? Porque tal qual lá, tal qual cá. O que foi que aconteceu lá? O príncipe, Lúcifer, anjo maior, traiu o nosso Pai. Então Jesus, um dos 12, porque 12 é o número perfeito do homem. Então um dos filhos tinha que ser primogênito, um dos primogênitos tinha que ser, né, instrumento de Satanás. Mas também um dos primogênitos dos 12 seria um pastor presidente de igreja. Então, a primícia, as coisas funcionam assim. Se a primícia é santa, a massa também é. Então, assim que funciona. Então, Satanás, ele tenta, ele mesmo acusa. Acusa quem? Diante de quem? Diante de Deus. Satanás não pode fazer nada sem permissão de Deus. Isto que está acontecendo agora é permissão de Deus. Por quê? Porque está dentro do direito de Satanás. Por isso que Apocalipse está escrito lá, sai dela, povo meu. Está falando o quê? Do povo meu. Por quê? Porque o falso profeta continua profetizando. Porque o besta, né, que foi o anticristo, né, foi enganado por Satanás. Então, esse que traiu, o besta, né, é tudo alegoria, tudo figura alegórica, representativa daquilo que aconteceu no céu. Então, Satanás era a primícia de Deus. Está escrito, se diz que ele era estrela da manhã, está se referindo anjo primeiro, o primeiro anjo, anjo maior. Então ele mesmo tenta e ele faz pecar. E pecando, ele é o acusador. Ele é quem engana a pessoa. Então aquele que é enganado, que usou, mentiu, fica escravo da mentira. Existe pregador que prega cada história, que até o anjo do Senhor fica arrepiado. Cada história fantástica, com objetivo único, de mostrar que ele é o tal, né, e vender pregação para poder levantar dinheiro, por dinheiro. Então o traidor, o anticristo, né, aquele que negou o Senhor Jesus, porque foi enganado por Satanás, né, ele enganou também alguém que mentiu, está na internet. Eu, pessoalmente, eu não conheço o reverendo tal, não vou falar o nome. Agora, por ele ser presidente da convenção, todos os que pertencem a essa convenção, por isso que está dizendo para esse pessoal, sai dela, povo meu. Eu pertencia a essa convenção. Agora, Satanás é enganador e é mentiroso. Ele mentiu que ele é o pai da humanidade. Por quê? Porque Satanás mentiu para ele, então ele virou mentiroso também, porque ele acreditou na mentira. Ele é astuto, não é? Ele busca tudo, ele tenta dentro do direito de tentar. E ele é impiedoso, porque ele é o ímpio, pai dos ímpios. O que é ímpio? Geralmente o ímpio é um pastor que não tem piedade.
Então, o Velho Testamento, meu irmão, ele é impiedosa, porque a lei é implacável, porque não pode ter perdão. Por isso que Paulo menciona isso na carta dele, não é? Que a lei é boa, a lei é justa, a lei ela é perfeita, correta, mas eu sou pecador. Então a lei que é boa me enganou, disse ele. Por causa disto que Deus precisava trazer a lei para trazer a existência do que já existia, mas não estava codificado em lei, em papel. Por isso que a letra mata, por quê? Porque a letra diz uma coisa e você entende outra. Principalmente essa palavra ímpio. Eu já vi muita gente citar a palavra ímpio a uma pessoa pecadora. Ímpio é aquele que não tem piedade. Eu conheço um pastor ímpio, não é? Que ele é conselheiro até, o Salmo 1, que não segue conselho de ímpio. O ímpio dá conselho, é a pessoa ilustre, pessoa de autoridade, só que ele é impiedoso. Então, não é? Satanás usa o direito de tentar, e tentando, ele faz pecar. Ele que faz pecar. Pecando, ele é o acusador. Acusa a Deus, não é acusar a pessoa. Não é? E cobra, não é? E destrói. Então, Satanás, ele cobra. Ele não pode cobrar o pecado de uma pessoa. Ele tem que exigir de Deus o direito, é acusar. E Deus é obrigado, porque Deus é justo. Deus não tem mancha. Por isso que se descreve como Deus é, né? A sua formação, suas asas, tudo aquilo é metáfora para você entender que Deus, em função do seu dever, nem Moisés podia olhar para ele, porque todos pecaram, o homem é pecador. Só que Deus, então, preparando desde o começo, ele disse quando houve o pecado, lá no Jardim do Éden, que Jardim do Éden não tem nada a ver com aqui na terra. Isso aconteceu no céu, isso é uma metáfora para você entender. Então lá no céu não existe serpente. Então a serpente que existiu lá é metáfora, diz Lúcifer. Ele virou astuto. E na astúcia dele, ele fez o homem pecar. Mas que pecado? Lá no céu não existe pecado, mas existiu um, sem necessidade. Que pecado? A mentira. Então Satanás é o pai da mentira, e aqueles que acreditaram na mentira, direito de Satanás. Não é mais teu, porque tu és verdadeiro. Todo aquele que creu em mim, pecou. E o pecando é meu. Deus não podia fazer nada. Sendo Deus criador, veja a astúcia deste anjo. Só que Deus, todo-poderoso, ele tem um poder que ninguém tem. Satanás tem o poder da imitação, por isso que os pastores de Satanás têm que procurar um que é verdadeiro de Deus para pregar a pregação. Até me lembro de uma piada, coisa assim de piada, né? Às vezes ilustra a gente, porque é uma figura inteira de Satanás, que me faz lembrar. Cada vez que eu falo de Satanás, eu lembro dele, né? Uma pessoa malandra, perversa, caloteiro, golpista, né? Um dia apareceu um cidadão, disse, seu canalha, sem vergonha. Esse rapaz encostou e ficou sorrindo, olhando para a cara dessa pessoa. E essa pessoa continuou falando, você é um canalha, não existe ninguém pior do que você, nem o diabo é mais perverso do que você. Ele continuou sorrindo e olhando para a cara daquele que dizia.
E o homem ficou meia hora usando todo o vocabulário que ele pôde encontrar para descrever a perversidade, a malandragem, a desonestidade de um homem e terminou. E aquele cidadão, não é, viu que o homem não tinha mais a palavra, ele sorridente perguntou: e você, o que é que você respondeu para o cara que falou tudo isso para você? Satanás é assim, meu querido. Ele usa um camarada, ele agora, essa pessoa que está viva ainda. Todo que estiver na igreja dele vai para a condenação. Por quê? Falta de conhecimento. Porque o membro da igreja diz: o pecado dele é dele, ele já está arrependido. Tem pecado que Satanás não aceita o arrependimento. Tanto é que nós viemos parar aqui. Isto é falta de conhecimento. E o filho dele, né, que também mentiu atrás do pai. Eu não conheço o reverendo. E saiu ali na internet, é só entrar lá. Agora, eu não estou falando mal, estou falando para vocês. É uma situação caótica para mim. Se eu fico quieto, sou cobrado. Eu tenho que falar, eu tenho que avisar os irmãos, sai dela. Deus está falando mal aqui, sai dela, povo meu. Eu estou lendo o versículo para você, porque se continuar lá, a tua alma vai ser condenada. Eu estou livre da condenação porque eu estou pregando. Não é? Muita gente está ouvindo, você tem que avisar o pessoal. Agora, não precisa sair da denominação, sair de alguém que tenha declarado que não pertence mais a ele. É o que aconteceu comigo. Eles pagaram para o meu irmão, que é meu irmão ingênuo, que entrou na onda só para vir na nossa igreja, na minha ausência. Porque meu irmão nunca, com exceção de uma vez, logo na inauguração da nossa igreja, ele esteve conosco. Eu não convido ele. Ele veio na minha ausência só para dizer que eu e ele, nós somos filhos daquela igreja. E não é verdade. Eu ganhei ele para Jesus, ele não foi batizado lá. E ele foi direto para Instituto Bíblico de Pindamonhangaba, que eu consegui bolsa para ele. Agora, soltei os cachorros, falei no telefone, gritei com ele, proibi dele pôr os pés, é meu irmão. Agora, eu estou de ódio com ele? Não, tenho pena dele. Está perdoado. Só que ele tem que se corrigir com Deus. Declarar, nós já fizemos a declaração, eu não desliguei deles, eu desliguei ele de nós. Isso aqui é uma outra história. Queridos irmãos, essa pregação é desagradável, mas ela é verdadeira. É um fato que está acontecendo, é o mesmo que aconteceu com a saída de Moisés do Egito, a morte dos primogênitos. Então, ficar em casa, tá? Tendo o sangue de Jesus, não precisa colocar sangue na porta da tua casa. Use a palavra, a minha casa está cercada no poder do sangue que Jesus derramou na cruz. O meu Cristo, não fala de Jesus não, irmão. Tem muito Jesus por aí. Tem vários Jesus, jogador de futebol, né? Tem Jesus jornalista, tem Jesus mecânico, tem Jesus... E esse Jesus do reverendo não é o Cristo da cruz. Né? Então, está na internet. Então é outro Cristo. Paulo disse: crerdes no outro Cristo, né, certamente morrereis. Porque você não encontra por aí ninguém dizendo que é o Jesus Cristo. Muita gente dizendo que é Jesus, mas não Cristo. E que um dia Jesus apareceu para ele. Mas não fala Jesus, o Cristo da cruz apareceu. Não é? Porque inimigo não é burro. Ele engana com a verdade e falou para ele
uma outra verdade. Só que essa verdade não é a respeito de Cristo da cruz, é um Jesus. Por isso é lamentável, mas meu nome e o nome lá de Brasília é mencionado no Apocalipse, porque são dois mensageiros de Deus. Se não me engano, Apocalipse capítulo 12. Eu preciso até cumprimentar este irmão. No capítulo 11, 2 testemunhas. Está falando dele e de mim, porque nós somos dois pastores, dois enviados de Deus para falar isto. E 3 anos e meio, nele 3 anos e meio para mim. Eu fui destruído. Ele também. Por quê? Porque ninguém acredita nele. Muita gente não acredita em mim. Mas a igreja que eu sou pastor, não saiu ninguém. A não ser aqueles que saíram antes. Pouca gente. Que quer até voltar. Eu poderia até acertar a volta, mas eles não saíram de uma forma. Saiu falando coisa que não devia. Então, fica por lá, ou congrega numa das filiais. Ele não tem mais condições de ficar com a gente. Que Deus abençoe, meu irmão. Quero pedir desculpa, mas é uma pregação que ela é muito importante e necessária, porque estamos vivendo exatamente um fenômeno que ninguém nunca, teu avô, bisavô, tataravô, desde o tempo de Moisés, nunca aconteceu o que está acontecendo agora. Morrendo gente, e ninguém sabe de onde vem, é o anjo da morte. Não é? Agora, fiquem dentro da tua casa, cubra com sangue de Jesus, coloca a tua mente no Senhor Jesus, e diga, Jesus, o teu sangue me lavou e purificou. Você tem que usar a palavra. Não é com a mente, eu creio no sangue de Jesus. Nada disso, você tem que usar a palavra. Citar o nome do Senhor Jesus, o Cristo. Não esquecer da cruz. Então falar para ele, Jesus, eu sou, e cita quem você é. Eu não sou teu servo, também foi liberto. Tanto é que está escrito lá, que era a ovelha e o cabrito. Né? O sacrifício do cabrito e da ovelha, porque servo também são judeus que estão no Velho Testamento. Só que para entrar no reino celestial, né, é lua, a igreja representada pela lua, que vai converter em sangue, não tem nada a ver com sangue natural. Está falando que a igreja será morta, muita gente, será perseguido, né, ferido, né, ministerialmente morta. Então, é o significado. O sangue de Jesus, né, é representado no vinho. Então, a palavra representa, dita a mensagem. Agora, toda a terra foi perseguida, a terra também será salva. Terra representa, então, né, o mar não. O mar é quando Israel saiu do Egito, ele passou pelo mar. Mas os egípcios sucumbiram, morreram. Então a segunda fase é herdar a terra. Na terra Deus manda o maná todo dia. Não sobra, mas também não falta. Mas a promessa da abundância, né, de celeiro cheio, é quando então passarmos pela fase do Cordeiro. Agora o Cordeiro, irmão, é meio caminho. O Cordeiro é o Senhor Jesus, que o sangue dele, né, deu a nós o direito de sermos herdeiro, filho do Deus Altíssimo. Somos o corpo de Cristo. Ele é a cabeça. Daí porque está escrito, ele é o segundo Adão, o cabeça, e nós somos o corpo do segundo Adão. Amém? Que Deus abençoe. Pai Celestial da Glória, graça te damos por essa graça que te custou tão caro, enviando o Senhor Jesus. Esta é a verdade plena e absoluta que cremos e confessamos a nossa fé no Cristo verdadeiro da cruz, que na cruz pagou pelos nossos pecados. Graça te damos por teu grande amor ter pairado sobre as nossas vidas, e peço que todos
os que ouviram e outros tantos que não ouviram, tenham também a oportunidade de conhecer essa palavra diferenciada das demais, pois ela é uma palavra alertativa do que está acontecendo neste momento. E aproveitando, te peço, Pai Santo, que o sangue de Jesus Cristo, teu Filho amado, derramado na cruz, o seu poder, seu efeito, o efeito do seu poder, se aplique agora, que cada lar, cada família que te servem, que crê neste Evangelho e que a palavra está em seu coração, que o anjo da morte que está assolando o mundo e o governo de Lúcifer não atinja nenhum de teus filhos que creu em Cristo Jesus e tomou para si o direito testamental e hereditário para ser tal qual Ele é, porque nós somos o que Cristo é. Ele deu a sua palavra e gerou-nos, dando-nos o poder de ser feito filho do Deus Altíssimo, pois Tu és o nosso Deus e com a ousadia de fé dirigimos a Ti com a liberdade e alegria do Espírito Santo diante de nosso Pai amado. Pai Santo, amado Salvador, abençoa todos os Teus filhos e protege em seus lares e fazendo valer o poder do sangue da cruz. Em nome do Senhor Jesus, declarado, salpicado de sangue, e o sangue do Senhor Jesus esteja cobrindo todo o lar, de onde estiver residindo os irmãos, e que o anjo da morte, que assola o mundo, não atinja nenhum dos filhos do Deus Altíssimo pelo direito da cruz, em nome do Senhor Jesus. Assim te peço e assim declaro o sangue aspergido na porta do lar de cada um de nossos irmãos, que não haja efeito, que o anjo passe direto, que a morte assole aqueles que estão destinados a isto, mas o povo, filho do Deus Altíssimo, meus irmãos, esteja livre deste mal. Assim eu te peço, Pai, em nome de Jesus, e assim declaro, em nome do Senhor Jesus, o sangue aspergido na porta, e o sangue protege e mantém viva a alma dos que pertencem ao Senhor Jesus. O amor de nosso Pai, a graça do Senhor Jesus, a comunhão do Espírito Santo esteja com toda a igreja, agora e sempre. Que o Senhor abençoe todos os dízimos e as ofertas, em nome do Senhor Jesus. Amém.